Agora, como esses exemplos podem nos auxiliar para encontrarmos uma fórmula geral para um binômio do tipo N escolhe P? O objetivo agora é gerarmos uma fórmula. Mas para isso eu vou fazer uma pequena mudança no cálculo dos exemplos anteriores, que seja possível obter tal fórmula. Vamos tomar mais um exemplo, digamos 8 escolhe 3. Para calcular 8 escolhe 3, o que nós fizemos foi, gerando aqui uma fração, onde no numerador nós escrevemos 8 vezes 7 vezes 6, uma vez que vamos escolher 3 objetos, e como o numerador, que é uma aplicação do princípio fundamental, leva em consideração a ordem, e nós queremos desconsiderar a ordem dos objetos escolhidos, nós vamos dividir exatamente pelo número de maneiras de ordenar tais objetos. Como são 3 objetos escolhidos, dividimos por 3 fatorial. Esse é o cálculo que foi apresentado. Para gerar uma fórmula, de uma maneira geral, para quaisquer n e p dados, nós vamos multiplicar essa fração por uma outra fração, e para que essa fração não tenha o seu valor alterado, ora, eu não quero alterar o valor que já foi determinado. Eu quero só modificar a forma de escrevê-lo. Então, nós vamos multiplicar, para não alterarmos o resultado encontrado, nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Então, o número que eu vou multiplicar nesse caso vai ser exatamente 5 fatorial. E por que 5 fatorial? Eu vou multiplicar por 5 fatorial para que ele represente exatamente a parcela que falta de 8 vezes 7 vezes 6, para que o numerador se transforme num fatorial. Porque observe que 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, representa para nós o resultado de 8 fatorial. Então, eu posso escrever essa fração que foi dada como sendo o resultado de 8 fatorial, porque eu completei com 8 vezes 7 vezes 6 o que faltava para completar e representar o fatorial de 8, dividido pelo produto no denominador, que eu posso deixar simplesmente 3 fatorial vezes 5 fatorial. Então, esse é o raciocínio que vai ser obtido para que a gente possa representar um binômio qualquer como uma fórmula. Vejamos mais um exemplo para que esse raciocínio seja consolidado. Então, digamos que eu queira calcular 11 escolhe 4. 11 escolhe 4, então nós vamos colocar a fração 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Fizemos 4 escolhas e dividimos pelo número de ordens desses 4 objetos, 4 fatorial. Então, esse é o resultado. Ao fazer as contas, vai gerar o resultado do binômio 11 escolhe 4. Mas para colocarmos isso como uma espécie de fórmula que nós vamos gerar, eu vou multiplicar numerador e denominador por uma outra fração, mas que não altera o resultado da primeira. Então, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. E esse número vai ser exatamente, nesse caso, 7 fatorial. E aí, por que 7 fatorial? Exatamente porque 7 fatorial completa 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 para gerar um outro número fatorial, que nesse caso vai ser dado como sendo o fatorial do número 11. Então, eu posso escrever o numerador como sendo 11 fatorial, uma vez que 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes o fatorial de 7 vai virar o fatorial de 11, dividido pelo denominador, que é o produto 4 fatorial, vezes 7 fatorial. Então, toda vez que nós tivermos um binômio N escolhe P, se quisermos utilizar a fórmula que vai ser gerada, essa fórmula tem um raciocínio bastante simples.
nós vamos colocar no numerador o fatorial do número total de objetos, como aqui no caso era 11 objetos para escolher 4, gerou 11 fatorial, 8 para escolher 3, o numerador 8 fatorial. Então, n escolhe p e n fatorial. Naturalmente, na fórmula, no próprio raciocínio, já vem o fatorial do número de objetos que nós escolhemos, exatamente para desconsiderarmos a ordem deles, e esse fatorial de p ele vai ser sempre multiplicado. Observe os exemplos que nós fizemos. Aqui foi 7 fatorial, e no primeiro havia sido 5 fatorial. Isso vai representar sempre o número que nós vamos completar para dar o fatorial do número de cima, no caso do n. E como é que nós vamos encontrar esse valor? Ora, se eu tenho 8 números, vou escolher 3, para dar um fatorial de 8, o fatorial de 8 tem 8 fatores. Se eu já escrevi 3, significa dizer que faltam 5 fatores. É a diferença entre esses dois números. A diferença, por exemplo, entre 11 e 4, que é 7, vai nos mostrar o fatorial que deve ser multiplicado, numerador e denominador. Então, como eu tenho n para escolher p, eu vou ter que completar com o fatorial da diferença n menos p. Então, é esse número que vai aparecer no denominador. O fatorial de n menos p multiplicado por p fatorial. Então, isso vai nos gerar uma fórmula que pode ser aplicada para quaisquer valores de números naturais envolvendo np, claro, que respeitando a condição de que o número n é sempre maior ou igual ao número p, onde n e p são ambos números naturais.